Meus irmãos, minhas irmãs, muito boa tarde. É com prazer que a gente vem a convite de Zilda e dos companheiros da casa a fazer esse tema da tarde, que é exatamente como eu coloquei na sua propaganda, dizendo que é uma doença silenciosa que nos cerca e que muitas das vezes nós não percebemos que nós temos essa doença. E é uma doença tipo a H1N1, que é aquela doença conhecida como a gripe aviária, que recentemente foi catalogada pela Organização Mundial de Saúde. A obsessão é uma doença que convive conosco e que no livro chamado Obsessão, de Allan Kardec, esse livro que fala da origem, dos sintomas e da cura, o Espírito Erasto, um dos discípulos de Paulo, ele relata numa das comunicações, falando sobre essa doença que é uma peste surda. O que é a peste surda que ele fala? Ele diz que os trabalhadores da doutrina espírita, ou os companheiros do trabalho da doutrina espírita, muitas das vezes tiveram seus perseguidores materiais. Quando o Espiritismo começou a se implantar no meio do seio da Europa, o Espiritismo combatia inimigos materiais. Eram aqueles perseguidores que chegavam a perseguir ferrenhamente a doutrina espírita, e era mais fácil de ser combatido, ao contrário, em defesa, quando se tinha a questão material. E o Espírito Erasto faz um ressalto, dizendo que essa doença é um inimigo silencioso. É um inimigo que nós não conseguimos ver. Nós não temos a condição de palpar o inimigo. E esse inimigo está conosco diuturnamente, está sempre a nos perseguir, por conta muitas das vezes da nossa imperfeição moral. Não porque nós somos castigados por Deus, porque Deus não castiga, mas muitas das vezes pelos nossos pensamentos. E aí, interessante ressaltar, o alerta dos Espíritos, no capítulo do Livro dos Espíritos, falando da intervenção dos Espíritos nos nossos pensamentos. Em uma das perguntas, Kardec chega a perguntar se os Espíritos sabem dos nossos pensamentos mais íntimos. E os Espíritos respondem: sabem muito mais do que podeis duvidar. Chegam a nos dirigir 24 horas por dia. Então não suscitemos, não pensemos que eles não estão sempre a vigiar os nossos pensamentos, que sempre eles estão a vigiar os nossos pensamentos. E Kardec faz exatamente esse ressaltar das dificuldades que todos os trabalhadores da causa espírita vão enfrentar. Muitas das vezes os trabalhadores mais afincados nas atividades espíritas, ele fala que no número das maiores dificuldades que tem o trabalhador espírita, uma será a prática do espiritismo, que coloca a obsessão em primeira linha. Essa dificuldade que o trabalhador, após entrar na doutrina espírita, se integrar como trabalhador, começa a achar que dentro do grupo em que ele está inserido, alguma pessoa está com inveja dele. Olha, está vendo, cicrano? Eu não posso nem fazer e desenvolver o meu trabalho, que fulano de tal já está começando a ficar com inveja de mim, a querer botar pedra no meu caminho para que eu não faça o meu trabalho. Mal sabe ele que abriu esse espaço, abriu essa porta, chega silenciosamente à obsessão. E aí, Kardec continua no Livro dos Médiuns, no capítulo 23, no item 237. Trata-se do domínio que alguns espíritos podem adquirir sobre certas pessoas. Lembrar que esse domínio entre certas pessoas pode ser
de causas do encarnado para o encarnado, do encarnado para com o desencarnado, do desencarnado para o desencarnado, depois do desencarnado para o encarnado, e assim na última linha do encarnado para o encarnado. Vocês pensem que não, mas existem obsessões em que o espírito encarnado obsedia outro encarnado. E aí quando a gente diz literalmente, parece até que fulano é o meu obsessor, vive no meu pé direto. E aí muitas das vezes é o seu obsessor, que muitos de nós lá da casa em que nós fazemos parte no Ceará, no Instituto de Cultura Espírita do Ceará, nós começamos a tratar o nome obsessor como educador. Porque o obsessor é aquela pessoa que está sempre no seu pé para ver se você faz a coisa certa. Se você não fizer certo, ele está lá para lhe cobrar porque você não fez certo. Será que não é um papel do educador? Com certeza será um papel do educador. E Allan Kardec fala exatamente das variações das obsessões. Especificamente no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, esse livro que é muito esquecido, muitas das vezes pela maioria dos espíritas, que prefere muitas das vezes pegar informações em obras suplementares e não em obras complementares, que traz algumas informações sobre mediunidade e muitas das vezes não é uma obra complementar, mas sim uma obra suplementar. Porque quando é uma obra complementar, a obra vem complementar alguma coisa que está deixando uma lacuna aberta. E o Livro dos Médiuns, até hoje, se alguém provar ao contrário, é o livro que traz todas essas informações de forma esclarecedora, didática, para que as pessoas possam lidar com a questão da mediunidade. E a mediunidade, nós possamos dizer também que ela é exatamente a cura dessa obsessão, a busca pela reforma íntima, que faz com que a pessoa, aos poucos, de forma natural, comece a estar consigo, porque todos nós somos médios, de forma natural, mas começa a educar-se mediunicamente. E aí essa obsessão começa a diminuir aos poucos, quando você vai se reformando intimamente. Kardec fala dos 3 tipos de obsessão no Livro dos Médiuns, no capítulo 23 especificamente. Quem quiser dar mais uma esclarecida, procurar o Livro dos Médiuns. Quem não sabe qual é o Livro dos Médiuns, é exatamente esse, que começou como um manual prático de evocações, e foi o primeiro livro, é uma continuação do Livro dos Espíritos, e eu costumo dar o exemplo dessas 3 formas de obsessão, das formas que nós costumamos materializar no nosso dia a dia, que é exatamente a obsessão simples, é a fase do enamoramento do espírito para com o obsedado. É a fase em que ele começa a observar de longe a figura do futuro obsedado. E ele começa a enamorar-se com os pensamentos do futuro obsedado. E ao enamorar-se, é a fase que Kardec diz que é a mais fácil de ser detectada e a mais fácil de ser solucionada, é a obsessão simples. É a aproximação do espírito para com o pensamento do próprio obsedado. Mas será que foi o espírito que chegou próximo do futuro obsedado, ou foi o obsedado que começou a chamar o próprio espírito pelos seus pensamentos? E aí nós retornamos à pergunta dos espíritos sobre a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, no capítulo do Livro dos Espíritos. E aí o pensamento do encarnado começa a chamar o próprio espírito. E aí é a fase de enamoramento, que nós sabemos muito bem que quando estamos simpatizando com alguma pessoa, nós começamos
como diz no ditado popular nordestino, a arrodear, né? A cercar a pessoa. E se aproxima aos poucos e começa a perceber daquilo que a pessoa mais gosta, dá um presentinho daquilo que ela mais gosta, e assim começa a fase de namoramento, muito esquecida nos dias de hoje, porque as pessoas não se enamoram, já vão para os finalmente, né? E aí o que acontece na obsessão simples, fácil de ser detectada, começa essa fase de namoramento. E aí Kardec fala da fase da fascinação, que aí eu costumo dizer, dar o exemplo, que é a fase do noivar-se, onde o espírito já começa a ter afinidade com os pensamentos do futuro obsedado. E aí ele já está se acostumando com a presença do espírito encarnado, juntamente com a do desencarnado. E começa uma junção quase que igual dos pensamentos do espírito desencarnado para com o encarnado. A fascinação é uma fase já mais perigosa, porque já consegue se perceber no obsedado um cair das feições da parte da fisionomia do obsedado. É aquele olhar quebradiço que começa a se apresentar na pessoa. Daqui a pouco, na terceira fase, na fase de subjugação, que é a fase do casamento, costumo dizer, quando nós somos casados com alguma pessoa, nós temos afinidade da maioria dos pensamentos e das vontades que nós temos com a pessoa que está se colocando como minha futura consorte. E aí, dessa forma, os pensamentos afinizados começam a ser confundidos com o espírito que está desencarnado e com aquele que está encarnado. Por isso que muitas das vezes observamos no obsedado, já na terceira fase, o olhar quebradiço, uma cor da pele diferente, já começamos a dizer, fulano de tal não está bem. E aí corremos e dizemos a alguma pessoa que conhecem dos ditames espíritas e fala para a pessoa, olha, cicrano, fulano não está bem, procure levá-lo para uma desobsessão ou então fazer um tratamento espiritual, e daqui a pouco a pessoa começa a voltar à sua cor normal, os olhos que eram antes quebradiços começam a se tornar o olho natural como ela tinha antes, que era o olho brilhando. Quando a pessoa perde o brilho do olho, possamos ter a certeza que algo está errado. E os motivos da obsessão? Por que aparece essa obsessão? A obsessão, como nós sempre falamos, ela não vem por acaso em nenhuma situação que nos é posta. Se nós lembrarmos muito bem daquela cena do filme O Nosso Lar, onde André Luiz, depois de estar há muito tempo na colônia espiritual, recebe como dádiva divina uma visita à sua casa antiga, onde morava a sua antiga consorte, a sua esposa, que agora estava com outro relacionamento. E André Luiz chega vagarosamente no seu lar, no ambiente familiar, e percebe que ela agora está em outros braços, com outro amor em relacionamento. Daqui a pouco André Luiz começa a sentir algo estranho dentro de si, e começa a perceber toda a ambiência do umbral, nas características da lama, do frio e do sofrimento, chegar próximo, porque o seu sentimento fez com que ele plasmasse a ideia, fixou a ideia no pensamento, e vocês sabem muito bem que o espírito, ele tem como forma de pensamento e vontade, a forma como ele possa materializar tudo o que ele queira fazer. E ele, ao sentir, André Luiz, esse sentimento, começa a passar por uma náusea, uma angústia cruel, de inveja, um desejo de vingança,
E aí ele começa a sentir toda a ambiência do lamaçal do umbral. E esses são os sentimentos que fazem com que a obsessão chegue perto de nós. O orgulho ferido, o amor próprio ferido também, porque o amor próprio ele é primo irmão do orgulho ferido. Começa o sentimento de que eu não posso ser magoado, que eu tenho que fazer a justiça, que eu tenho que ser melhor do que o outro. E aí começa os desejos de vingança, começa os desejos de inveja. Ah, porque eu posso ter a TV de LCD e meu vizinho não pode. Será que não? Será que só eu sou filho de Deus? Será que meu vizinho não faz as mesmas economias que eu faço, ou trabalha talvez dobrado muito mais do que eu? O desejo de fazer o mal é outra coisa também que faz com que a obsessão chegue próximo de nós. E aí começa, junto de todos esses que são primos um do outro, o desejo de covardia, deixar que eu pego aquele fulano assim que ele me der uma sobrinha. Ele desviou o pensamento, eu pego ele, deixar que eu pego ele. E ainda diz assim: meu Deus é forte, ele vai fazer a justiça por mim. Mal sabe ele que aquele que está tendo direcionado seu desejo de vingança também é filho de Deus e tem suas proteções, né? E é assim que a obsessão chega próximo de cada um de nós. E existem os mecanismos de comunicação dos espíritos. Allan Kardec, no livro dos Médiuns, classifica em mais de 200 as formas de mediunidade que tem cercadas de cada um de nós. Ele não cataloga todas dentro do livro dos Médiuns, mas fala das principais, que são a psicofonia, a psicografia, a pictografia, a psicofonia direta e a indireta, né? E aí vai ele fazendo a relação de todos os tipos de mediunidade que existe dentro do livro dos Médiuns. E o mecanismo de comunicação dos espíritos é exatamente a questão do pensamento, né? Francisco Cândido Xavier, ele fala no livro Nos Domínios da Mediunidade, que o pensamento e esse fluxo energético do campo espiritual são muitas das vezes tipo de ondas que passam próximos de nós. Nós estamos aqui sentados, mas na nossa frente nós estamos respirando, não conseguimos pegar o ar que respiramos. Nós estamos vendo passar vários tipos de onda na frente da gente, só que nós não conseguimos vê-las. As ondas são exatamente em várias dimensões que a física quântica já começa a estudar. E Raul Teixeira, o nosso palestrante espírita, que está com alguns problemas por conta do AVC, ele disse bem claro que é uma cadeira que é estudada na Universidade Federal do Rio de Janeiro, mais de 3 semestres para a pessoa entender o que é física quântica. E aí a física quântica vem falar desses fluxos energéticos e dessas ondas que nossos pensamentos emitem para as outras pessoas. Quando você está falando de uma pessoa para outra pessoa, vocês não sabem o que é de fluxo energético que vocês estão passando para aquela pessoa. Se fosse fluxo energético bom, seria bom para a pessoa. Mas como é um fluxo energético que a palavra que está saindo da sua boca não é muito boa, infelizmente a pessoa vai sentir aquelas energias que você está passando para ela. E aí, André Luiz fala desse pensamento ou fluxo energético do campo espiritual, a se graduarem nos mais diversos tipos de onda, desde os raios supra, ultra curtos, em que se exprimem as regiões angélicas. Esses são fluxos benéficos, aí são energias que são boas, que vêm das partes mais superiores do campo espiritual, e passando por oscilações curtas, médias e longas,
em que se exterioriza a mente humana. Essas oscilações curtas, médias e longas são exatamente a qualidade do nosso pensamento. Se eu faço uma prece para uma pessoa, pode ter certeza que o fluxo energético vai ser bom para aquela pessoa. Se nós formos bem inteligentes, nós recebemos aquilo que doamos para os outros. Se eu dou os bons pensamentos, receberei bons pensamentos em volta. Se eu dou maus pensamentos, recebo de volta maus pensamentos. Se eu recebo a inveja como mau pensamento, ou se eu dou a inveja como mau pensamento para alguma pessoa, eu recebo essa inveja de volta. E assim a gente vai fazendo esse trabalho da obsessão, que nós estamos aqui falando mais para que a gente possa se vigiar diante desse mal que nos atinge, do que propriamente de meter medo em alguém, porque ninguém gosta de, na doutrina espírita não tem o educar metendo medo. Nós temos o educar instruindo, exemplificando, né? E quando se instrui, as pessoas esperam de nós a exemplificação, né? E aí no livro dos Médiuns, Kardec vem reforçar, exatamente na primeira parte, no capítulo 2, no item 7, essa questão do pensamento da gente, que a gente pensa que pensamento não é matéria, porque nós costumamos sempre achar que matéria é tudo aquilo que é ponderável para cada um de nós, que nós podemos tocar, e aquilo que eu disse agora próximo, de que o ar que nós respiramos nós não conseguimos pegar, mas é matéria. E o nosso pensamento, quando ele é emitido para alguma pessoa, ele é matéria. E os espíritos vêm dizer exatamente que o pensamento ele é um atributo do espírito. Quando nós perdemos o nosso corpo, e ao chegarmos no plano espiritual, o que nós vamos sentir? Nós vamos sentir que nós não temos mais a matéria ao nosso lado, e que a partir do momento, até aquela comida gostosa que eu mais gosto, né, que lá no Ceará se chama panelada, né, e aí você vai perder a oportunidade de comer aquela comida que mais você gosta. No caso aqui na Paraíba, o rubacão, né, que vocês gostam de comer. E aí, quando chega-se no plano espiritual, você não tem mais a matéria para poder usufruir desse gostar. O que é que você vai utilizar lá no plano espiritual? O pensamento em tudo que você for fazer. Se for querer tomar um banho, pensou em tomar um banho, já está tomado banho. Pensou em pentear o cabelo, olha para o cabelo, já está penteado. Pensamento é rápido. Pensou em ir para a Europa, quem não sonha em ir para a Europa, sendo só o espírito, vai rapidamente, na velocidade da luz, 300 mil metros por segundo. E aí você pensou, já está na Europa. Quando você quer ir para a Europa aqui, tem que pegar um avião, passar 16 horas, para poder chegar na Europa. E é isso que os espíritos sofrem quando querem reencarnar, porque perdem toda essa liberdade que tinha antes, que pensou, está fazendo. E aí continua o livro dos Médiuns com os espíritos dizendo: a possibilidade de agir sobre a matéria, de impressionar os nossos sentidos e, portanto, de transmitir-vos o seu pensamento, é uma consequência que podemos dizer da sua própria constituição fisiológica. Ele está falando da constituição fisiológica, dizendo que o pensamento faz parte das características do espírito. Fisiologismo é aquilo que nós temos: cabelo, né, de bucha, né, ou cabelo liso, olho claro, pele clara, né? Nós temos uma facilidade, muitas pessoas têm facilidade de ser atingida por alguma alergia, isso é fisiologia, no próprio corpo, com a matéria. Na questão do pensamento, o pensamento faz parte da fisiologia do próprio espírito. Quer dizer, o pensamento unido com a vontade, ele faz com que muitas das coisas possam ser deslocadas
possa ser chamada a atenção para algumas pessoas que estão encarnadas. Dar um exemplo bem claro, aquele filme Ghost, quem assistiu o filme Ghost que sabe muito bem, né? Se for perguntar, todo mundo assistiu. Aquela parte em que o espírito chega para um encarnado e diz assim, um espírito chega para o outro espírito e diz assim: tente afastar a tampa que está aqui, e o espírito não consegue afastar a tampa. O outro vai e chuta na maior facilidade. E ele pergunta ao outro, né, o Sam, pergunta: como é que você faz? E ele disse: não sei como é que eu faço. Só sei que sai algo de dentro de mim que eu faço. E ele está querendo explicar do pensamento unindo-se com a vontade, e com o fluido do pensamento ele conseguia deslocar a própria tampa que estava no chão. E aí quando ele começa a perceber que ele está sabendo usar muito bem o pensamento com a vontade, ele chega próximo da mulher que tinha deixado, depois de ter desencarnado, e chega e ajuda ela a desmanchar um pote de barro que ela estava começando a fazer, querendo avisar a ela que ele estava próximo dela. E ali ele utilizou o pensamento e a vontade para poder mostrar a questão do atributo do Espírito. Então tenhamos a certeza que quando desencarnarmos, nós não sofreremos com esse mal, porque já sabemos como utilizá-lo. Pensamento e vontade faz com que a matéria ganhe movimento. Ela começa a ganhar movimento por conta da matéria, que você utiliza o pensamento diante da matéria. E uma das coisas que nós temos para nos livrar dos pensamentos e da questão da obsessão é mudar o nosso fluxo de sintonia, né? Muitas das vezes nós estamos em algumas situações tempestivas da nossa vida e nós nos embriagamos demais com a questão do sofrimento, em que a situação em que nós estamos incutidas, né? Nós começamos a abraçar as dificuldades que nós estamos passando. Chegamos a abraçar e quase não nos desgrudamos dela, por acharmos tão bom estar sofrendo pela dificuldade que nós estamos passando. E aí é uma das causas que faz com que a obsessão chegue de forma mais forte em cada um de nós. É a questão da sintonia. Quando André Luiz fala no domínio da mediunidade sobre a questão dos fluxos e ondas de curtas, médias e longas faixas, ele quer dizer que nossos pensamentos eles são modulados de acordo com a qualidade dos nossos pensamentos. Se eu penso em frequência baixa, deixemos o exemplo, nós estamos em amplitude modulada, que é aquele rádio que nós sintonizamos, né, o rádio AM, que ele, para ele chegar aos nossos ouvidos, nós temos a dificuldade até de sintonizá-lo. É a onda de amplitude modulada. É exatamente, são as sintonias mais baixas. Quando eu começo a pensar de forma mais diferente, eu começo a ter uma frequência modulada, que é exatamente a FM, que nós sintonizamos no rádio e temos mais facilidade, o som sai mais suave, mais digital, conseguimos escutar o locutor de forma mais clara, e aí a sintonia dos nossos pensamentos, elas podem ser tanto de área moduladas, de amplitude modulada, ou então de frequência modulada. E eu estou falando aqui só de duas faixas de frequências moduladas. Quando nós escutamos muitas das vezes na televisão falando sobre a questão da TV 3D, né? Nós achamos que a tridimensão ela é a maior de todas, mas não é. Já existem salas de cinemas com 6D, para vocês terem ideia. E a física quântica trabalha com a possibilidade de nós termos na faixa de 51 dimensões. São essas, aquelas que nós não podemos observar e nem ver. E aí, Vladimir Sanches, ele fala sobre a influência dos espíritos, e ele diz exatamente dessa questão de nós educarmos os nossos pensamentos.
A sintonia é a condição de uma faixa de recepção de onda de pensamento oscilar. O que é isso? São pensamentos que chegam a cada um de nós de formas osciladas. Muitas das vezes vem pensamentos bons, vem pensamentos ruins, pensamentos nem bons nem ruins. E aí o que é que a gente faz para poder observar isso? Começa a perceber que, como aquele filme, aquele desenho animado, desde pequeno que nós assistíamos, que era do Pluto, que chegava o Plutozinho com o tridente do lado do Pluto, e chegava o Pluto com uma argolazinha em cima, representando a figura do anjinho. Muitas das vezes ficavam os dois pulando no ombro do Pluto. Quando o anjinho se afastava, o Pluto começava a ficar enraivecido, os olhos começavam a ficar cheios de veias, e ele se transformava. Quando chegava o anjinho, o Pluto começava a se amansar e ficar tranquilo, sereno. Da mesma forma somos nós. Pensamentos com frequência oscilante sempre vão chegar a cada um de nós. Pensamentos bons, vem, a gente pega e guarda para nós. Pensamentos maus, façamos uma prece e peçamos aos bons espíritos para que esses pensamentos possam estar distante de nós, porque o mal com certeza virá por depois. Pensamento oscilar com igual frequência de uma outra faixa de emissão de um espírito comunicante. Não pensemos que quando nós desencarnamos, nós perdemos os nossos defeitos. Quem pensa que aquele pensamento cachorro morto, doença aniquilada, não é dessa forma. Em relação, nós falamos da doença da raiva para o cachorro. Quando nós estamos com algum inimigo que esteja encarnado próximo de cada um de nós, possamos cada vez mais tentar resolver as nossas questiúnculas com esses irmãos enquanto estamos com ele encarnado. Como dizia Jesus, reconcilia-te com teu inimigo enquanto ele está presente. Porque depois de morto, a raiva não se está extinta. E depois de morto, o espírito muitas das vezes vai querer achar que tem a questão de justiça, de querer ressarcir aquilo que foi tirado dele. Muitas das vezes o material foi tirado do próprio espírito e ele passa com o seu desejo de vingança e sempre vai estar com esse desejo de vingança se o mal não for cortado pela raiz. Então, na doutrina espírita não tem essa de morto o animal, a raiva se extingue. O animal continua, no caso o animal racional, continua com seus sentimentos e com suas paixões de desejo de justiça, porque acha-se ferido naquilo que lhe foi tirado. E aí ele fala nessa questão da afinidade. Vladimir Sanches continua ainda dizendo sobre a influência dos espíritos, a afinidade. Quando eu estava falando do enamoramento, do noivamento, ou do noivar-se, ou então do casar-se, do espírito para com o encarnado, do desencarnado para o encarnado, eu falava dessa parte dos pensamentos que se afinizavam. E nós possamos ter a certeza de que estamos na família certa por afinidade, estamos com o companheiro certo por conta de afinidade, temos o vizinho certo por questão de afinidade, temos o filho certo por questão de afinidade, e por mais, temos o obsessor que nos é viável termos na mesma hora, porque a obsessão simples, todos nós sempre vamos ter, porque não tem esse que não seja vulnerável no mundo de provas e expiações. Por estarmos junto da matéria, nós teremos sempre a oportunidade, infelizmente, de estar acompanhado daqueles que se afinizam com as nossas imperfeições, porque nós, imperfeitamente, o chamamos através do pensamento. E aí, Vladimir Sanches fala dessa relação, da semelhança de identidade. Começa a se assemelhar à identidade de afinidade de pensamentos
que se estabelece entre a maneira de pensar de dois ou mais seres inteligentes. E aí se reportar aquela situação em que Jesus chega próximo do jovem, possesso, e o jovem não falava quase nada, e o pai já tinha chamado Jesus para poder tirar o espírito que estava próximo do jovem, que ora caía no fogo, ora caía na lama, e Jesus, a se aproximar dele, percebe que não existe só um espírito ali próximo dele. Quando Jesus pergunta a ele qual era o nome do espírito, e aí o espírito diz: meu nome é Legião. Ele quis dizer que naquele momento o jovem não estava só, estava com vários espíritos próximo dele, e Jesus não fez nada só pela sua figura moral. Ao chegar próximo do jovem, ele deixou de se debater, e automaticamente os espíritos foram saindo, pela questão da perfeição moral de Jesus, a autoridade moral que Jesus tinha, que fez com que os espíritos fossem doutrinados só através do pensamento. Jesus doutrinou cada um só olhando para o jovem, e eles automaticamente foram saindo vagarosamente e deixaram o jovem. E o pai, depois, o pai do jovem, foi agradecer a Jesus por ele ter feito aquela cura que não nada demais tem de milagre, né? O Espiritismo vem desnudar essa questão do milagre, tirar o miraculoso, para mostrar que de forma natural basta ter autoridade moral, que o espírito automaticamente sai próximo daquele que está passando pelo processo de obsessão. E aí no livro A Gênese de Kardec, também, mais uma vez, no capítulo 14, no item 13, Kardec fala sobre a questão dos fluidos, né? Que é exatamente essas energias que nós estamos circundadas com elas. E o espírito, ele muitas das vezes, ele utiliza o fluido junto com o pensamento e a vontade. Exemplo bem concreto do que é esse uso do bom pensamento junto com a vontade. Quando vocês adentram na cabine de passe, o passista estende a mão acima de vocês, e ele começa a fazer uma prece direcionada a vocês. A prece, como o passe, ela é uma fluidoterapia de característica mista. O que ela vai acontecer? É usado o fluido da espiritualidade maior, junto com o fluido vital do próprio médium e o fluido que está dentro da cabine de passe. Junto dali, por isso que muitas das vezes, quando você está numa reunião pública, as pessoas que estão lhe chamando para ir para a cabine de passe dizem assim: permaneçam em prece, sintonizados com a cabine de passe. Porque muitas das vezes a pessoa que está receptiva ao passe, ela muitas das vezes nem está receptiva ao passe. E aí ela está aqui, mas com o pensamento na fatura do cartão que se vence amanhã. E aí não entra receptivo na cabine de passe e diz assim, sai até muitas das vezes dizendo: não vou mais à casa espírita porque não estou vendo melhora nenhuma. Mas não está vendo melhora porque, primeira das vezes, você não se ajuda para que possa ser ajudado. Lembremos que muitas das vezes Jesus perguntava àquele que queria curado o que ele queria que ele fizesse. O que queres que eu faça? Perguntava 2 vezes. E a pessoa doente dizia: que me cures, mestre. Quando ele ouvia isso, aí ele ia lá e curava a pessoa. E aí, no livro Pensamento, no livro A Gênese, vem Kardec falando desse pensamento que nós mesmos, enquanto estamos no tratamento espiritual, nós temos que ter esse pensamento que possa ajudar na cabine de passe. Falando, os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Daí vocês têm a ideia de o que é o pensamento para os espíritos. Se nós perdermos as nossas mãos, como nós iremos, trabalhar com as nossas mãos? Vamos ter que utilizar de forma mais forçada
outro aparelho locomotor para poder substituir aquele que eu perdi no momento, que é exatamente as mãos. E aí Jesus, falando dessa questão dos pensamentos, ele chega numa situação em que todas as pessoas estão pensando mal de Jesus, e ele, muito sensível, quando percebe que passa por essa dificuldade do grupo em que ele percebe que ele está inserido, diz dessa forma: por que pensai mal nos vossos corações? Jesus tinha percebido ali que algum dos que estavam próximo dele estava pensando mal dele, e ele captou a mensagem rapidamente. Assim como na última ceia, ele reparte o pão para todos os apóstolos e diz de forma profética que um daqueles que ali estava iria o trair. Mas Jesus não vê a traição de Judas como nós vemos a traição de Judas, em que até hoje nós o martirizamos aí com a questão de estar flagelando o próprio Judas, querendo, uma forma de vingança inconsciente de cada um de nós, querer pagar o mesmo mal que fez Judas para com Jesus. E aí, Ernesto Bozano vem falar dos vários tipos de matérias que são observadas pelos espíritos quando nós emitimos pensamentos a alguém. E aí ele fala exatamente de algumas características de quais formas saem os nossos pensamentos em direção àquela pessoa que nós estamos dirigindo o nosso pensamento. Ele fala do pensamento de formas retorcidas, quando eu utilizo de usura, de ambição e de avidez, né, esses três pecados que são pesados, né? Filamentos espirituais, que é exatamente quando eu começo a me preocupar, lembrando que o nome preocupar é exatamente fazer como o peru, né? A gente se preocupa sempre de véspera, não deixa nem a data chegar para a gente já começar a se preocupar. A gente já começa a fazer igual o peru, que se preocupa de véspera e já morre, né? E aí lembrar que preocupação é ocupar-se da situação antes, porque pré quer dizer antes, e ocupação é ocupar-se do pensamento antes do que vai acontecer. Projéteis, né, são pensamentos direcionados de forma de projéteis, que é a questão de ódio ou afeição a outro. Lembrando que na maioria das vezes aqueles que participam das reuniões mediúnicas, ou que já leram livros relacionados à questão da mediunidade, muitas das vezes o espírito que tem dentro de si muito ódio é um amor estacionado lá no fundo dele. Um amor que foi ferido e que antes era amor e que por falta desse amor se torna ódio. E quanto maior o ódio for, maior será o amor que ele tem pela pessoa. E zigue-zague de raios, né? A cólera, que também é muito parecido com o ódio, prima da raiva, né? Jatos de salpicos de lama, esse é o mais perigoso, porque quando você está com medo, ou então quando você joga lama em alguém por conta dos pensamentos, o primeiro a enlamear-se é aquele que joga a lama, né? A pessoa não pode jogar jatos de pensamentos ao contrário, que faz com que a pessoa que está jogando o pensamento começa a ser o primeiro enlameado. Imagens fluídicas. Essas imagens fluídicas muitas das vezes são utilizadas nas reuniões mediúnicas quando o espírito não consegue compreender a história em que ele está inserido e que está causando a falta de perdão da pessoa que está obsedada. Quando vai o nome da pessoa para a reunião mediúnica, em parte do tratamento espiritual, não é de forma e diz assim: fulano, bote meu nome na reunião mediúnica, que não adianta, tem que ter um procedimento do tratamento espiritual. A pessoa do atendimento fraterno vai dizer: olha, você vai ter que vir em tantas reuniões, assistir o Evangelho, a reunião do Evangelho, depois o seu nome vai ser colocado na reunião mediúnica, em que você vai ser ajudado de forma
direta e indireta, porque muitas das vezes a gente pensa que eu vou ser tratado na reunião mediúnica, mas muitas das vezes não é só você. Você é o exemplo em que muitas das vezes a espiritualidade amiga, ela reúne espíritos com a mesma dificuldade que você está passando e que assistem à própria reunião mediúnica para poderem serem tratados, porque os nossos problemas são muito parecidos um com os outros. Quando você está passando por um problema, uma dificuldade, começa a contar para uma pessoa, que a pessoa vai dizer: mais engraçado, o que você está passando é parecido com alguém da minha família, está passando por esse mesmo processo seu. E aí o doutrinador começa a utilizar, explicar que o sofrimento do espírito que está causando o obsedado está tirando a pessoa do sossego, o obsedado, e o espírito não compreende. O espírito quer justiça, quer que se faça justiça da forma que ele, o espírito, acha que tem que ser feita a justiça. E aí o doutrinador começa a dizer: olha, você está querendo justiça, mas você já fez isso com alguém. Você não se lembra? Não, não me lembro. E aí começa o espírito ser explicado nas imagens fluídicas. Observe que você fez isso no passado com alguém. E o espírito começa a perceber que imagens fluídicas começam a ser feitas, telas mentais, para que o espírito perceba que aquele mal que o outro fez a ele, ele tinha feito a alguém em vidas passadas. E aí começa nas imagens fluídicas, o espírito, se tiver humildade, começa a chorar, se envergonhar, porque estou vendo a pessoa que eu fiz o mal e não era para ter feito isso, e o doutrinador vai começando a esclarecer. Por isso que você está querendo justiça, da onde você já está começando a passar pela justiça. E aí, no livro A Gênesis também, no capítulo 14, no item 15, vem falando sobre essas questões da criação das imagens fluídicas, né? Quando o fluido que a gente fala é exatamente o fluido que o próprio espírito começa a saber manusear esse fluido, da forma do exemplo que eu dei do Sam, que não sabia chutar a tampa na estação do metrô. E aí o espírito começa a criar essas imagens fluídicas, aí o pensamento começa a se envolver na parte do perispírito. E aí quem não sabe o que é perispírito, muitas das vezes vai compreender agora dessa forma. Nós temos uma cebola, que a cebola ela é cheia de camadas. A primeira camada é aquela grossa em que protege a parte da cebola. E aí, se a gente fizer cada uma vez tirando uma casca da cebola, ela vai ficando cada vez mais fina. Assim é o nosso corpo, que nós somos portadores de 3, né? Que é o corpo espiritual, o espírito e o próprio perispírito. No perispírito da gente é como se nós tivéssemos todas as características dentro do nosso perispírito. E aí que vai definir a nossa cor de cabelo, a grosseria ou a fineza do nosso cabelo, a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele. O perispírito é como se fosse o pendrive que a gente coloca aqui e automaticamente se reflete no espírito. E aí, criando essas imagens fluídicas, o espírito começa a mostrar-se nessa questão do seu envoltório perispirítico, como se fosse num espelho. E aí é por isso que nós temos que ter cuidado com os nossos pensamentos, porque tudo que nós emitimos para o outro reflete para um de nós. Na questão da colheita e da sementeadura, né? Em que eu começo, se eu colho, se eu planto, eu vou ter que colher, né? Dependendo de como eu planto, eu vou colher. E aí, Kardec diz aí no livro da Gênesis: criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico, como no espelho, toma nele corpo, tenha um homem, por exemplo, a ideia de matar a outro. E essa história de ideia de matar a outro, que hoje eu trouxe um livro chamado Espiritismo e a Criminologia, que é um livro de Deolindo Amorim, que é o pai daquele repórter Paulo Henrique Amorim, e que aqui existe uma síntese
de uma conferência do Instituto de Criminologia do Rio de Janeiro, onde um professor de Direito Penal e de Antropologia, Dr. Fernando Ortiz, ele não sendo espírita, ele foi chamado para o Rio de Janeiro para fazer essa conferência que deu esse livro chamado Espiritismo e Criminologia. Ele fala sobre a questão de, na maioria das vezes, os crimes que acontecem tem a ação do espírito que está agindo sobre a questão da pessoa que está querendo cometer o crime. Então a pessoa começa com o pensamento. Quando ela começa a pensar, ela começa a imaginar como ela vai fazer o crime e cometer o crime. E aí ela começa, na imagem fluídica, a chamar e a sentir, até muitas das vezes, a situação do crime já completado por total. E ele diz, Dr. Fernando Ortiz, esse professor de Havana, de Cuba, que ele não é espírita, mas acredita que muitas das vezes, 90% dos crimes que aconteçam, tem a figura do obsessor, chegando próximo do assassino, e próximo do assassino está a figura daquela pessoa que vem cobrar a justiça. Esses espíritos, quando não são tratados na reunião mediúnica, muitas das vezes se utilizam do próprio encarnado para cometer a maioria dos crimes que acontecem. E ele diz, não é espírita, não é estudante, nem consegue, mas estudou a doutrina espírita, todos os livros da codificação, mas ele diz que acredita que 90% dos casos existe uma terceira pessoa que nós não conseguimos ver, é exatamente a figura do obsessor, querendo justiça da forma que ele acha que é a justiça. Seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento. E aí a pessoa começa a pensar no crime e começa, a sentir toda a tribulação e o sentimento de uma pessoa que vai tirar a vida do outro. Executa fluidicamente o gesto, isso é, ele vê tudo sendo executado e maquinado, e automaticamente, quando ele pensa, ele está sendo ajudado, entre aspas, por uma figura de uma pessoa que está querendo justiça, que ele acha que é a justiça do jeito dele. O pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira é pintada como no quadro tal qual se desenrola no espírito. Vocês podem perceber aí que muitas das vezes Kardec utiliza o espírito aí com E minúsculo. Ele está falando da questão do espírito que não é espírito como nós. Porque espírito encarnado é o espírito com E maiúsculo. E o espírito com E minúsculo é o espírito sem estar encarnado. E a terapia para que a gente possa fugir da obsessão, Os espíritos têm um remédio, Muitas das vezes a gente pensa que não, mas os espíritos é que dão os remédios necessários para que a gente possa se livrar dessa obsessão. O amor, essa palavra tão difícil, que nós muitas das vezes achamos que nós não temos dentro de nós o amor, mas nós temos essa semente colocada em nós e que a gente tem que colocar em prática. E o amor colocado em prática é exatamente a caridade, que no livro dos Espíritos fala que a caridade ela é mal compreendida primeiramente no meio dos espíritas. Muitas das vezes nós achamos que caridade é dar o de comer àquela pessoa que está com fome. Não estou dizendo que ninguém vai dar de comer a quem está com fome. Mas os Espíritos são bem claros que a caridade é exatamente como entendia Jesus, é exatamente você ter perdão das ofensas com todas as pessoas, indulgência para com as imperfeições alheias, e que a gente possa ter a caridade posta em prática da forma que os Espíritos falam. Fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus, repelis a influência dos espíritos inferiores, destruís o império que desejam sobre vós. A partir do momento que você está trabalhando no bem, você começa a mudar de sintonia. E ao mudar de sintonia, você começa a passar ileso, não muitas vezes tão ileso, porque nós oscilamos
nas faixas de sintonia da gente, diante de algum mal que alguma pessoa queira fazer a você. Você estando trabalhando do bem, você está protegido pelas forças do bem. Quem trabalha do bem, recebe o bem. Guardai-vos de escutar as sugestões dos espíritos que suscitem todas as más paixões. Desconfiais, sobretudo, dos que exaltam o vosso orgulho, porque eles vos atacam na vossa fraqueza. Eis porque os espíritos atacam nas nossas fraquezas, né? E aí nós temos mais outro antídoto para que a gente possa se redimir desse mal que assola a humanidade, que é a disciplina do pensamento, o orai e vigiai. Mas fulano, eu rezo 3 vezes por dia. Olha, eu faço o evangelho quando eu acordo, depois de almoçar eu faço o evangelho de novo, e antes de dormir eu faço o evangelho. Está pouco o evangelho. Ou está fazendo o evangelho e está pensando em outras coisas. Se estiver fazendo o evangelho e estiver em pensamento e sintonia com o evangelho, nada vos atingirá. E fazer as preces e estar em oração e vigiar não é se ajoelhar e nem se trancar dentro do quarto. Muitas das vezes você pode estar num canto, numa parada de ônibus, ou dentro do próprio ônibus, fazendo uma prece em pensamento, sem sofejar, e através do pensamento você está fazendo prece, está orando, está vigiando. E aí em Mateus, no capítulo 26, no versículo 41, Jesus dá essa dica a gente. Olha que são dicas antigas e a gente ainda perdura em vacilar de não fazê-las. Reforma do caráter. Essa é uma que o Espiritismo não vende dentro do vidrinho como óleo purificador. E nem nas promessas que nós fazemos àqueles que já desencarnaram. Né? E muitas das vezes a gente faz a promessa e às vezes pede intermédio até dos nossos familiares. Fulano que desencarnou, intercedei por nós lá no plano espiritual. E nós não podemos fazer isso porque eles já são cheios das suas dificuldades, que não conseguem resolvê-las, vai tentar resolver a nós. Conhece-te a ti mesmo. Me lembro que uma vez numa palestra eu não disse que essa frase era de Sócrates, o filósofo grego, e Sócrates dizia que nós temos que conhecer a si mesmo, um filósofo grego, e eu não tinha falado que era o filósofo grego, e a pessoa disse assim, mas ele jogava tanto, né? Pensando que era o Sócrates jogador, né? Pronto, a terapêutica espírita, que é exatamente a fluidoterapia, a evangeloterapia e a terapia desobsessiva. O nosso tempo já acabou. E aqui vai uma carta de um espírito que mandou um recado para um amigo dele, dizendo como é a relação dos espíritos que nós temos do encarnado para o desencarnado. E diz assim: somente de ti depende o colocares-te sob a influência dos espíritos bons, ou afastá-los para longe. Podes conservá-los ao pé de ti ou forçá-los a abandonar-te. De ti depende, pois, fazeres-me mais ou menos de todos. O amor abre o coração ao amor, e a ausência deste sentimento torna mais difícil e às vezes impossível o acesso de toda a comunicação íntima. Ele quis dizer aí que muitas das vezes que nós esquecemos do amor, nós nos afastamos de Deus. Se desejas, portanto, fazer que eu goze mais felicidade, o Espírito está do lado de lá e pedindo ao encarnado: torna-te cada dia melhor. Deste modo conseguirás fazer-te mais simpático e agradável a todos os espíritos radiantes e imortais. Fechando, ele diz, né, dessa forma: trecho de uma carta de um defunto a seu amigo sobre as relações que existem entre os espíritos e os seres que foram por eles amados na terra. Leon Denis, O Porquê da Vida, página 94. Muita paz a todos, muito obrigado.